Olá, recebemos hoje o candidato a deputado estadual pelo PT, Paulo Essel. Ele tem 53 anos, é advogado e professor universitário. Já foi prefeito de Brusque por 2 vezes e deputado estadual. Além de mim, Andrei Paloschi, participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Bom dia, Andrei. Bom dia, Marcelo. Obrigado por essa oportunidade. Um abraço também a todo mundo que está nos assistindo. Perfeito. Para começar, você depois de ter sido prefeito por 2 vezes, né? Por que decidiu ser candidato a deputado estadual? Andrei, eu vejo que o momento ele exige o posicionamento das pessoas. Eu percebo a democracia sendo violada, violentada. Eu vejo as pessoas desesperançosas em relação às instituições. E tenho certeza que a minha experiência enquanto gestor municipal, a minha experiência enquanto deputado estadual de 2003 a 2006, me dão condições para que eu possa bem representar a nossa região, que também carece de representatividade. Tudo isso não estou falando simplesmente por achar. Eu senti na pele essa ausência de representatividade e pude experimentar também a ausência e as falhas. Identifiquei onde estão as principais falhas dessa relação entre o governo do estado e os municípios. E agora, sendo eleito deputado estadual, eu vou poder ir justamente nesse foco, nesses espaços, para melhorar ou dar condições de que a população possa se sentir efetivamente representada por um governo do estado. O governo do estado ele é omisso em várias áreas e eu vou buscar exercer uma fiscalização severa em relação a diversos pontos. Perfeito. Caso você seja eleito, qual é o primeiro projeto de lei que pretende apresentar na Assembleia? Marcelo, nós temos vários projetos que serão os primeiros. Um deles, eu digo que é o projeto que cria o Cadastro Estadual de Boas Práticas de Gestão. Nos meus tempos de gestor municipal, nós desenvolvemos aqui diversas ações, diversas iniciativas que podem funcionar em qualquer outra cidade. Independentemente do partido, basta a outra cidade existir vontade da administração. E cito 3. A nossa biblioteca ao ar livre na Praça Sesc Centenário. É uma ação que humaniza o espaço público, é uma ação de cultura, é uma ação barata, é uma ação que deu certo aqui. Está dando certo. E é uma ação que pode ser desenvolvida em qualquer cidade. O selo social. Nós desenvolvemos aqui a luta da sociedade, dos governos e das empresas em busca do atingimento dos 8 objetivos do milênio, que agora são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós criamos o selo social, que é focar o recurso público, privado e das entidades em determinadas metas. E ao final do ano nós fazíamos uma divulgação pública daquilo. Isso pode ser desenvolvido em qualquer cidade de Santa Catarina. O orçamento participativo, basta querer, é uma forma democrática de gestão. Então nós desenvolvemos aqui esses projetos e tantas outras prefeituras de tantos outros partidos desenvolvem tantas outras ações. E a ideia é que nós criarmos um banco em Santa Catarina dessas iniciativas que possam ser experimentadas por todos. Porque a política tem muita coisa boa, a política é algo nobre, a política é algo relevante, necessário. E muitas vezes a população é levada a ver a política de uma forma a criminalizá-la. Então é o primeiro projeto. O segundo projeto é buscar tornar compatível, padronizar o limite máximo de velocidade nas rodovias federais e estaduais. E essa iniciativa partiu aqui da nossa lamentável experiência desse momento com a rodovia Antônio Raio. A gente vem na rodovia, na BR-101 a 100 km por hora, entra na rodovia Antônio Raio, existe uma placa que é 80 km por hora. E logo na sequência a gente está vendo aí centenas de multas, quando existem as operações da polícia. E uma boa parte dessas multas é em função de que o próprio motorista vem da 101 com 100 e chega aqui e tem que reduzir para 80. E o Código Brasileiro de Trânsito diz que nas rodovias o limite máximo é 110 por hora. Por que no Antônio Raio é 80 por hora? Qual a razão para isso? Então, e o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro diz que os estados, os órgãos que têm jurisdição sobre aquela via
podem elevar aquela velocidade até o limite de 110 km por hora. Então nós vamos propor que isso aconteça. Não que todos os trechos da Antônio Raio ou de qualquer rodovia estadual sejam 110 km por hora, mas existem trechos como a Reta dos Padres, que é o local hoje escolhido pela Polícia Rodoviária Federal para multar. Nesse local não existe razão para 80 km por hora. 80 km por hora foi criado no tempo do racionamento de combustível, foi criado quando os veículos não tinham as potências que tem hoje. Né? Hoje, qualquer veículo, tu colocas o pé no acelerador, ele chega naquele momento a 100 por hora. Né? Então, isso precisa mudar. E depois de eu ter divulgado essa proposta, várias outras cidades, várias outras rodovias fizeram contato comigo que têm as mesmas dificuldades. A rodovia do Beto Carreiro em Penha, mesma situação. Lá é um ponto de multas da Polícia Rodoviária Estadual. Né? E, então, essa padronização, eu creio que vai resolver uma boa parte desses problemas. E lembrando que todas as multas aqui da rodovia Antônio Raio podem ser questionadas, porque não existe placa de que a rodovia é fiscalizada por radar. Então, todas as multas, essas 350, 500 que estão sendo feitas por tarde, todas elas podem ser questionadas ali no órgão de trânsito. Inclusive, no próprio site do governo tem um formulário para ver o recurso. E o terceiro projeto é a criação do Fórum Catarinense de Apoio às Rádios e TVs Comunitárias e Democratização da Mídia. Né? A gente vem vendo hoje que o poder da mídia, da grande mídia, a grande mídia exerce um poder destruidor na mente das pessoas. Ainda bem que hoje nós temos as redes sociais que fazem determinado um certo contraponto. Então, os grandes veículos de comunicação nacional, eles pautam a comunicação praticamente no Brasil inteiro. E esses grandes veículos de comunicação, eles recebem os grandes volumes das mídias, os grandes volumes públicos de recursos. Então, qual é a proposta? A partir da criação desse fórum, propor também uma regulamentação para a utilização do recurso da mídia pelo governo do Estado. Para que uma parte, lógico, seja destinada para os grandes veículos, que têm uma audiência certamente maior do que outros, mas a outra parte dos recursos seja obrigatoriamente destinada aos demais veículos de comunicação do Estado. Imagina quanto que seria para uma rádio comunitária lá do interior de qualquer cidade catarinense receber R$5.000 por ano de uma publicidade institucional. E o que isso representaria em termos de novos equipamentos, de modernização? Né? Então, com isso, no meu ponto de vista, a gente consegue ir democratizando essa mídia. E que é fundamental que hajam mais fontes de informação para que a gente, enquanto consumidor dessas informações, a gente possa tirar as nossas conclusões. Né? Porque hoje existe um verdadeiro monopólio. E isso não é bom, não é saudável para a democracia. Então, esses são os 3 projetos que eu pretendo protocolar já no primeiro dia ou nos primeiros dias de mandato, e confirmando-se a eleição no dia 7. Perfeito. Nós estamos vivendo um tempo em que os gestores falam muito em falta de recursos, né? E os deputados têm a prerrogativa da distribuição de emendas parlamentares. Já tens em mente alguma obra ou ação que tu terias o desejo de incentivar aqui na cidade? E esse recurso vai ser aplicado 100% aqui na nossa região? Adorei. Primeiro, quero dizer que eu acho uma anomalia essa coisa de deputado estar aí distribuindo dinheiro. É uma anomalia. Porque, na realidade, o poder executivo é o poder que tem a obrigação de executar. O legislativo, a tarefa do legislativo é legislar, é apontar necessidades. Não é o deputado ir aí fazendo política com recurso público. Então, é uma anomalia do sistema. Né? Quando fui deputado de 2003 a 2006, eu fui deputado de oposição. Não existiam emendas parlamentares para os deputados de oposição. O governo Luiz Henrique tratou o deputado de oposição como algo diferente dos deputados de governo. E o PT foi oposição ao governo Luiz Henrique. Né? Então, primeiro, esse preâmbulo para colocar isso. Anomalia. Segundo, quero ser deputado governista, quero que o Décio Lima seja o governador. Mas, e se for, tenho certeza que a forma de relacionamento será diferente.
Agora, não sei como será a forma de relacionamento com os outros candidatos, caso venham ser eleitos. Nessa eleição, eu estou sendo muito claro com a população que eu quero ser deputado estadual, mas sem dúvida alguma eu vou ter um foco de atuação mais regional. No mandato de 2003 a 2006, eu procurei estar por todo o Estado. E a gente não cria vínculos com todo o Estado se tu tens esse olhar estadual. Então, os projetos, muitos deles, são projetos para todo o Estado, mas o meu foco de presença, de atuação, é regional. Então, certamente, em havendo as tais das emendas parlamentares, o foco de destinação será regional. Entretanto, nós temos várias lutas, como esse exemplo que eu dei aqui, das rádios e TVs comunitárias, que nós temos TVs comunitárias e rádios comunitárias em vários lugares. E tantas outras lutas que o mandato pretende estar aberto, que são causas estaduais. Então, eventualmente, algum recurso certamente vai estar fora dessa região, mas prioritariamente o foco é regional. Perfeito. Paulo, qual que é o principal problema de Santa Catarina hoje e o que você, enquanto deputado, se eleito, pode fazer para combatê-lo? Acho que o principal problema hoje é a falta de qualquer tipo de política. É um governo que não é este governo agora, o anterior, né, no meu ponto de vista, desde 2002, não existe uma política definida para nenhuma área de atuação. O grande marco do governo que foi instalado em 2003 foi as secretarias regionais. Então, se bateu nesse tempo todo nas tais das secretarias regionais, mas que não surtiram o efeito, talvez pretendido à época por aquele gestor. Então, o principal problema de Santa Catarina hoje é a saúde, aliado ao desemprego, que são questões conjunturais. A saúde, o Estado é omisso, o Estado é irresponsável em relação à questão da saúde. A Constituição do Estado obriga o governo do Estado a aplicar 15% no mínimo da sua arrecadação na saúde. Antes era 2012, houve uma alteração para... Antes era 12%, agora é 15%. Nenhum governo do Estado aplicou os 15% até hoje. E o que acontece? O Tribunal de Contas não rejeitou nenhuma conta de qualquer governo do Estado até hoje. Mas o Tribunal de Contas rejeita contas dos municípios se os municípios não aplicam 15%. Por que isso? Por que essa diferenciação? O prefeito ele é punido, o governador que não aplica ele não é punido? Algo tem de errado nessa relação. Será que é porque o conselheiro é indicado pelo governador? E a grande parte dos conselheiros são indicados, né, pelos governos, né, naquele momento, e os prefeitos não fazem indicação? Por que essa diferenciação? Mas qual é a proposta? É criar mecanismos legais que obriguem o Estado a aplicar os 15%. Eu não tenho ainda a formatação definida, né, mas a ideia está formada, mas não a maneira. Se o Estado não atingir os 15%, criar uma espécie de um gatilho que vá bloqueando investimentos em outras áreas. E daí vamos ter que selecionar quais as áreas que vão ser bloqueadas caso o recurso não seja aplicado os 15% não seja aplicado na saúde. Só para vocês terem uma noção, segundo informações de secretários de saúde, inclusive da região, o custo hoje de uma UBS, de uma unidade básica de saúde, é de 40 a 50 mil reais. O governo federal entra com algo em torno de 10 mil reais para manter essas equipes em cada unidade. E o governo do estado, R$ 1.500. O resto fica para as prefeituras, né? E o Estado não cumpre os 15%. Então, o Estado vai ter que cumprir os 15%, porque daí certamente nós vamos elevar a qualidade da saúde no Estado, que é o grande drama mostrado hoje pela população. Perfeito. A ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela foi avaliada como a terceira mais cara do país, né? O que você pode fazer para mudar essa realidade em relação ao seu gabinete, né? Muita gente tem prometido corte de privilégios. Tens alguma coisa nessa linha também, Paulo? Olha, quando eu fui deputado estadual, nos 2 primeiros anos do meu mandato, eu abri mão do auxílio moradia. Né? Abri mão do auxílio moradia.
na Assembleia existe uma situação que eu considero gravíssima em relação ao serviço público. E além de um volume bastante considerável de servidores efetivos, existem os tais dos terceirizados. Eu acho que uma grande medida para reduzir as despesas do Poder Legislativo Estadual é a redução drástica do número de terceirizados. Fazer com que, de fato, os servidores efetivos eles sejam responsabilizados, eles assumam as responsabilidades que são deles. E só na eventualidade de necessidade é que se abrisse mão para a contratação de servidores terceirizados, né? E essa semana também teve uma votação importante na Assembleia Legislativa, que foi o fim dos aqueles chamados privilégios, que foi gerado a partir de uma atitude de um ex-presidente que veio a falecer, que utilizou milhões de recursos dos cofres da Assembleia Legislativa para tratamento de saúde. Então, foi uma medida importante que foi tomada essa semana, uma medida de iniciativa da deputada Ana Paula Lima, do PT, que foi aprovada na Assembleia. Então, a minha luta vai ser por privilégio, por combate aos privilégios. A gente procurou na Prefeitura de Brusque, a gente demonstrou que para que haja política pública efetiva é necessário um controle de gastos. E vamos trabalhar para isso e serei parceiro de todas as iniciativas que venham nessa direção. Perfeito. Prefeitos que vieram depois do senhor atribuem ao seu governo um certo inchamento da máquina pública. Eles deram algumas declarações no sentido de que o senhor contratou gente demais na prefeitura durante o seu mandato. O que o senhor pode dizer sobre essas críticas que foram feitas? Muitas vezes gestores utilizam a sua ineficiência, a sua incompetência e jogam para outros as responsabilidades pela falta de ação, pela falta de compromisso com o serviço público. Nós realizamos 2 concursos públicos durante o nosso governo e nós íamos chamando os servidores de acordo com as necessidades dos órgãos. Nós expandimos a rede de serviço público por toda a cidade. Nós criamos unidades de saúde, nós criamos novas escolas, novas creches. Foi o nosso governo que criou o maior volume de vagas em creches da história da cidade. Vocês podem somar todos os governos que vieram antes de mim, não dá a quantidade de vagas em creche que nós criamos, que foi superior a 3.000 vagas no nosso governo. E, logicamente, como a gente tem o foco na política pública que resolva a vida das pessoas, ou que melhore a vida das pessoas, é necessário que nós tenhamos pessoas nas escolas, que nós tenhamos trabalhadores nas unidades de saúde, mas sempre de acordo com a necessidade. E foi no nosso governo, lembrando os ditos governos que vieram depois do nosso, que quando nós chegamos na prefeitura, existiam 711 cargos comissionados. Até o coveiro do cemitério era cargo de confiança do prefeito. E nós fizemos uma reforma administrativa e reduzimos para 240, algo nessa 211, 240 cargos comissionados. Certamente, se hoje eu estivesse na gestão, nós reduziríamos ainda mais esse volume. Então, nós reduzimos os cargos de confiança. E certamente uma das críticas dos governos seguintes é que, quando chegaram, não tiveram condições de nomear os 711 que, historicamente, eles nomeavam. Paulo, até já mencionasse anteriormente, né, o governo do estado criou as SDRs, depois se tornaram ADRs. Né? Na tua opinião, elas devem continuar nesses próximos 4 anos? E se elas não devem continuar, tu é favorável a algum tipo de descentralização no estado? As agências de desenvolvimento regional, elas serão extintas com a chegada do Décio Lima ao governo do estado. Eventualmente, o Décio não sendo eleito, desde o primeiro momento, eu vou usar os meus espaços para apontar a desnecessidade dessas agências. Qual o efeito dessas agências ou das secretarias regionais na nossa vida, na vida das pessoas da nossa região, desde 2003? Qual o efeito? A gente viu, de 2003 para cá, um desfile de pessoas vinculadas aos partidos que estavam no governo.
A gente viu um desfile de brigas por espaços nessas secretarias. Quem ia ser o secretário, as ações para que esse viesse, aquele saísse, aquela entrasse, né? Então, todo mundo reconhece que foi um espaço partidário, um espaço de ocupação partidária. Desde a campanha passada, a gente vem defendendo que se utilize como ferramenta de descentralização de ações de governo e de planejamento regional as 21 associações de municípios. Nós temos aqui a ANVI. Fui presidente da ANVI. E na ANVI, a gente, nos municípios, cada município tem as suas questões partidárias, as suas disputas locais, mas na ANVI todos os prefeitos chegam lá com os mesmos problemas. Os problemas que tem aqui são os problemas de Gaspar, de Indaial, de Blumenau, e lá naquele fórum a gente buscava a equalização desses problemas, a solução desses problemas. Então, a proposta do Décio e também a minha proposta aqui, que eu estou apresentando à população, estimular o desenvolvimento de cada região através da articulação direta do governo do Estado com as associações de municípios. Então, o governo do Estado, através das secretarias centrais de governo, fazer parceria com as associações de municípios. Para quê? Para que a gente criasse planejamentos regionais, que nós tivéssemos deveria ter sido a função da Secretaria de Desenvolvimento Regional, fazer o planejamento regional, fazer o planejamento de cada uma das regiões. Sem planejamento, o governo que não faz planejamento atira para tudo quanto é lado. Né? E eu, de novo, trago para cá, do nosso tempo, a nossa experiência de planejamento estratégico. Essa palavra, planejamento estratégico, muitas vezes é usada como se fosse só o setor privado, só as empresas que fizessem. Nós, desde 2008, nós tínhamos planejamento estratégico na Prefeitura de Brusque. A gente sabia onde nós chegaríamos naquele mês, qual era o nosso objetivo naquele ano e para os 4 anos. Então, um governo sem planejamento atira para qualquer lado. Então, o governo do Estado pode usar essa ferramenta que hoje já existe, consolidada em 21 regiões, sem precisar ter esse volume de gastos que hoje tem. Então, sou contrário a qualquer espaço governamental regionalizado como as ADRs. Perfeito. Em relação ao financiamento de campanha, de onde vêm os recursos para a sua campanha e quanto que você pretende investir nela? Olha, os recursos para a minha campanha, nesse ano nós temos o fundo eleitoral. A primeira vez que o fundo eleitoral ele é disponibilizado. Então nós recebemos, estamos com 2 parcelas, eu acho que 37.500 ou 34.500 no total. 2 parcelas de R$17 mil é o valor do tal do fundo eleitoral. Nós estamos também nesse momento com a famosa vaquinha virtual. Estamos tentando, através de doações de amigos, de simpatizantes, né? Mas tudo isso de forma transparente lá na vaquinha virtual, mas que está muito devagar a vaquinha virtual. A gente vem ouvindo que, como se fez uma divulgação muito grande do fundo eleitoral, a população acha, os apoiadores acham que os partidos todos, ou que os candidatos estão assim com um volume de dinheiro sobrando à campanha, né? O fundo eleitoral ele é destinado desde a campanha do presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Então, o que coube a mim no fundo partidário foi esse recurso. Então, é com esse recurso e com muita militância. Nós somos uma campanha que tem militância, a gente pode observar essa militância aos sábados, nós já estamos com caminhadas aqui em outras cidades, é a militância que está ajudando. Então, essa é a forma de financiamento da campanha. Só não recordo exatamente se é 34 ou 37, mas depois vocês vão checar. Perfeito, Paulo. Uma das questões que a população aqui da região e de todos os lugares do Estado reclama em relação ao governo do Estado é a segurança pública. Falta policial militar, civil, IGP, bombeiro, falta viatura, enfim, em todo o Estado a gente percebe isso. Você, como deputado estadual, caso eleito, tem alguma proposta nesse sentido?
Andrei, o Estado tem que ter política de segurança pública. Qual é a política de segurança pública? É incrível, se fala tanto em planejamento, esse governo de Estado teve tanto apoio empresarial, teve tanto apoio dos grandes veículos de comunicação, desde o governo Luiz Henrique, e ninguém questiona isso. Né? Por que muitas empresas eles fazem planejamento e por que os governos, o setor empresarial especialmente, aceita, desde que receba lá os subsídios para suas empresas, poucos se importam com o planejamento, com a criação de uma política pública. Qual é a política pública que tem de segurança pública? A política pública qual é que é? É comprar arma? Não sei. É comprar farda? Não sei. É botar servidor público? Não sei. É a inteligência? Não sei. Qual é a política pública? Então, assim, a minha luta na Assembleia vai ser para que o Estado crie a política pública. Eu vou usar a tribuna, o espaço do parlamento, e é importante a gente fazer desde já essa diferenciação, né, entre a função do deputado e a função de um governador ou a função de um prefeito. A minha tarefa vai ser apontar, vai ser reivindicar, vai ser propor, vai ser sugerir. Então, assim, o Estado tem que criar a sua política de segurança pública. E como é que vai criar a sua política? Com um planejamento estratégico. Vai ter que reunir as pessoas que entendem de segurança pública, o comando da segurança pública, reunir as entidades que atuam e fazer o planejamento. E buscar, e deixar claro isso para a sociedade, né? Uma grande ferramenta que a gente contribuiu na segurança pública local foi a questão dos agentes de trânsito, que tiraram uma grande parte dos trabalhos da polícia militar, foi a questão dos fundos, que passaram depois a ser questionados aí pelo Ministério Público, né? Aí é outra situação que a gente... é ilegal. Ilegal, mas estava fazendo um bem danado. Então... qual é o limite dessa ilegalidade? Acho que a gente tem que parar com essas hipocrisias. É ilegal, mas está fazendo um bem. E quem diz que o fundo aqui de Brusque não fazia bem para todos nós? Então, se faz bem para todos nós, vamos tentar encontrar um jeito para solucionar esse problema. E não aí, vamos entrar, a lei fala que é ilegal, vamos entrar com uma ação porque é ilegal. Beleza, entra com ação porque é ilegal e o problema começa a estourar na casa de todos nós. Então, acho que tem que parar com essa hipocrisia. E falando em hipocrisia, uma das minhas ações também, como deputado, confirmando-se a eleição, é exercer um papel assim, bastante forte de acompanhamento em relação às ações do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu acho que esses poderes, esses órgãos, eles precisam ser mais questionados pela sociedade. Não é justo que a garantia constitucional da vitaliciedade continue. Então, o juiz que ele é expulso do serviço público, que ele é afastado por qualquer ato de corrupção, ele ganhe como prêmio a aposentadoria compulsória. Isso é uma excrescência, isso é uma imoralidade, né? Eu acho que aí deveria ter... Isso é algo que está na lei e que deveria ter uma ação severa por parte do Ministério Público. Mas a gente não vê. Não vê isso, porque o Ministério Público também tem a vitaliciedade, né? Então, são lutas necessárias que a gente espera travar. Perfeito. Certo. Paulo, o candidato que defendia a continuidade das ações do seu governo teve um desempenho fraco em 2016. O Gustavo fez menos de 10% dos votos, né? Uhum. A que você atribui a falta de adesão a essa candidatura, que seria uma candidatura de continuidade do seu governo? Eu atribuo porque o Gustavo não era alguém que estava numa secretaria de linha de frente. A secretaria do Gustavo, embora todo mundo reconhecesse a boca pequena, soubesse que o Gustavo era o candidato mais preparado para assumir a gestão municipal depois daquele período conturbado. Gustavo, ele exerceu diversas funções no meu governo, na Procuradoria, Secretaria de Fazenda, Administração, Secretaria de Governo. Então, o Gustavo ele tinha todo o governo na cabeça, mas o Gustavo não estava numa secretaria de linha de frente. Ele não estava na educação, nem no obras, nem na saúde. Então, ele era um candidato desconhecido da população, né? Além disso, foi um período de maior turbulência, creio eu, uma das eleições mais complicadas da nossa história em relação a essa questão do PT. O PT ele tem as suas omissões, as suas responsabilidades,
mas ele foi utilizado, né, do meu ponto de vista, de propósito, como o responsável pela corrupção no Brasil. Como se esse discurso de corrupção não fosse sempre utilizado para gerar crises. Isso foi no Getúlio Vargas, foi com o João Goulart, foi com o Lula, foi com a Dilma, foi com os líderes, especialmente os líderes da esquerda de qualquer lugar do mundo. Sempre é essa mesma receita que se utiliza para desestabilizar governos. E no caso do Brasil, o PT foi o único partido que nasceu de baixo para cima. Os outros sempre nasciam das mãos dos poderosos, né? Porque no Brasil sempre se entendeu que só o rico podia fazer política. E o PT veio, ele desaforou os ricos, porque os pobres, os caras que não tinham dinheiro, fundaram um partido político. E isso irritou a elite, né? E desde então, estou na política desde que eu tinha 21 anos de idade. Desde que eu tenho 21 anos de idade, hoje tenho 53, a gente recebia críticas ao PT. Justamente por esse fato, ele desaforou os grandes, né? Ousou organizar os trabalhadores. Então, em 2016, foi o auge desse ataque ao PT, como se fosse o responsável pela corrupção no Brasil. Nunca defendi a corrupção, nunca vi ninguém no PT defendendo corrupção. O que a gente defende é que todos os corruptos, independentemente de partidos, eles sejam processados pelo devido processo legal e, comprovada a culpa, sejam exemplarmente punidos, né? E a gente não está vendo isso hoje no Brasil. A gente não está vendo isso, não está vendo que todos estão sendo processados. A gente não está vendo o devido processo legal. E então, em 2016, foi o auge disso. Tanto é que naquelas pesquisas, Marcelo, o PT estava lá embaixo, de novo, com 4% na aceitação popular. Hoje, com essas pesquisas nacionais, o PT está chegando já a 29% em algumas pesquisas, com um partido de maior aceitação pela população, né? Então, eu atribuo a isso o baixo desempenho, né, ou aquele desempenho do Gustavo na eleição, o nosso desempenho, não é o Gustavo, não é um problema dele, é um problema que naquele momento nosso, né, em 2016. Chega a ser um consenso que Brusque precisa de um deputado estadual, um deputado federal para nos representar, mas a gente vê um grande número de candidatos nessa eleição, somando todos, a gente chega a 17 entre estaduais e federais, com domicílio eleitoral em Brusque e Uabiruba. Na tua avaliação, temos candidatos que estão usando essa eleição como trampolim para 2020, Paulo? Andrei, na realidade é o seguinte, nós estamos diante de uma regra nesse ano, e eu creio que esse é o motivo desse volume de candidaturas, é a regra da continuidade da existência de partidos. Os partidos precisam adquirir um determinado percentual de votos nessa eleição para continuarem existindo. Então, as lideranças estaduais dos partidos passaram motivando em todas as cidades que houvessem candidaturas, né? Então, eu creio que muitos que hoje são candidatos em Brusque foram motivados por essa regra, muito mais uma regra de construção partidária, de manutenção partidária, do que necessariamente com viabilidade eleitoral, né? Então, mas isso é o eleitor que vai julgar. Em relação à questão de ser trampolim político, a maneira de resolver isso é a democracia, né? Então, muita gente me pergunta se eu sou candidato, vocês não me perguntaram, mas muita gente me pergunta se eu sou candidato a prefeito em 2020, né? E o que eu digo? Isso quem vai dizer é a população lá na frente. Eu estou buscando ser eleito deputado estadual, né? E se a população quiser, se eu tiver votos, eu serei eleito. Se eu não tiver voto, eu vou ter que respeitar a democracia e a liberdade do eleitor de dizer, não, nós não queremos que tu seja deputado. Agora, em 2020, em eu sendo deputado, a população é que vai dizer, não, se eu serei ou não serei candidato a prefeito. Então, a gente vai, lógico, fazer sondagens, enfim, vai ouvir as entidades, ouvir as pessoas, né? E se respeitar a democracia. Eu acho que a beleza, o que a gente tem que investir e valorizar é a questão da democracia. A representação política, ela tem que se respeitar a vontade popular. Então, ganhar ou perder, ser candidato ou não ser candidato, isso faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia
é a gente ser expulso do campo injustamente antes do jogo ter terminado. Perfeito. Existe um projeto de lei que já está tramitando na ALESC que acaba com o critério político para nomeação dos conselheiros do TCE, que até já tecesse algumas críticas aqui. Qual que é a tua avaliação sobre esse tema? Eu acho que é fundamental, porque os conselheiros hoje são eleitos, são escolhidos com base na maior bancada, com base nos conselheiros que apoiarão o governo que o indicou, né? E o Tribunal de Contas tem que ser o Tribunal de Contas. Ele tem que ser o tribunal que de fato avalie as ações, se são irregulares, se não são irregulares, de todos, independentemente se eu sou PT, se eu sou PMDB, se eu sou PSD, se eu sou PSDB, né? Então, eu apoio uma nova forma de eleição para conselheiros do Tribunal de Contas. Perfeito. Certo. Você falou nessa entrevista, né, Paulo, que o governo não tem políticas, né? Mas o governo do Estado tem uma política muito clara de renúncia fiscal, de isenções que são concedidas a empresas abrindo mão de arrecadação. Você concorda com essa política ou acha que ela tem que ser modificada? Não, essa é uma política que não resolve o problema do povo, é uma política que resolve o problema dos apoiadores da campanha. Resolve o problema dos amigos do rei de plantão, não resolve o nosso problema, causa o nosso problema, né? E é sintomático o que tu falou, é sintomático. A única política que deve ter é essa de renúncia fiscal, e a quem beneficia, não a população, beneficia os grandes empresários. Não tenho nada contra grande empresário. Agora, não é justo que um governo volte as suas ações apenas aos grandes. O governo tem que ter a política que procure, lógico, entender os problemas dos grandes, estimular o investimento, estimular a geração de emprego, porque o emprego é o que traz dignidade para a gente. Quando a gente acorda de manhã e sabe que tem um lugar para trabalhar, sabe que de lá vai tirar o nosso sustento, a pessoa ela acorda com uma outra energia. Agora nós temos hoje milhões de pessoas que estão aí confirmando as estatísticas que a gente está vendo dos 14% de desempregados no Brasil, né? E essas políticas de apoio aos grandes não está resolvendo o problema dos de baixo. Então, se houvesse um estímulo, se houvesse subsídios, a renúncia fiscal, mas com apoio aos menores, beleza, haveria uma equalização, mas só os grandes, em tese, estão ganhando. Então, essa política de subsídios fiscais, ela tem que ser revista, vai ser revista, e o Décio, inclusive, vem dizendo isso em todos os locais. Ele vem dizendo o seguinte, que ele vai dobrar o piso salarial dos professores em Santa Catarina, como fez o governador do Maranhão. E ele diz que vai tirar o dinheiro da onde? Exatamente disso, passando a cobrar impostos dos grandes. Nós pagamos impostos, nós. Uma boa parte dos grandões do Estado não paga imposto, ou não paga adequadamente. Paulo, para encerrar, agora uma visão mais nacional, o PT demorou até fazer essa troca de candidatura, né, entre o Lula e o Fernando Haddad, que agora está oficializada. Como é que tu acredita que vai ser essa reação da população em relação à transferência de voto do Lula para o Haddad? Como é que tu avalia a estratégia do PT? Uma estratégia acertada. O PT tentou até o último momento usar todos os recursos jurídicos para provar a ilegalidade do ato aplicado exclusivamente ao ex-presidente Lula. Situações iguais à do ex-presidente ocorreram em dezenas com outros candidatos em outras eleições. E como não havia transitado em julgado, do Lula também não transitou em julgado, vários outros candidatos nessa condição conseguiram concorrer em 2016, foram eleitos e estão governando cidades. Então a jurisprudência unânime dos tribunais era a favor do Lula. Mas para o Lula não serve. A mesma coisa que aconteceu comigo. Toda a jurisprudência nacional era a meu favor quando houve o meu afastamento da prefeitura de Brusque. Toda a jurisprudência era favorável.
E no meu caso, exclusivamente no meu caso, mudou a jurisprudência durante o jogo. Ao final, houve uma nova decisão do Supremo, enfim, né? E que entendeu e anulou aquele ato. E os juristas internacionais, até para não envolver nenhum jurista nacional no meio, não ficar analisando as decisões de um e de outro, os juristas internacionais, diversos juristas internacionais, eles têm uma análise de que a ação em relação ao ex-presidente Lula não aguenta em pé. É um processo fruto do lawfare, que é uma política que hoje o Brasil vive, né? É uma política, uma conjugação de esforços entre o Poder Judiciário e a grande mídia para primeiro condenar a pessoa publicamente, execra a pessoa, depois tenta um script para ao final condenar. E nesse script que vai sendo escrito e desenvolvido, pouco importa o cumprimento da lei, porque a população já condenou aquela pessoa. Então, se já condenou, pouco importa se tem prova, pouco importa se tem confirmação nos autos, né? Então, quem analisa o processo? E, repito, eu sou, lógico, tenho a minha opinião, e logicamente que sou parcial aqui nesse momento, né? Mas juristas internacionais, eles dizem com uma clareza muito grande, esse processo não aguenta em pé. Então, qual é a minha visão a respeito disso? O processo do ex-presidente Lula, quando terminar o processo eleitoral, quando chegar efetivamente no Supremo, o mérito, esse processo vai ser anulado. E lá na frente, o ex-presidente vai ser solto. Por quê? Porque não se respeitou o devido processo legal. É um processo que, o que eu estou falando aqui, deve ter gente em casa agora, né, irada comigo. Mas vamos focar naquilo que nos une nesse momento e deixa isso escrito, deixa isso anotado, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque é um processo ridículo, mas a sociedade condenou. Então, nesse momento, está todo mundo com a cabeça de condenação. Não, joga a pedra na Geni. Chico Buarque já cantava essa música, né? Então, nesse momento, nós temos a Geni, mas lá no final vai se perceber vai se perceber efetivamente como essa Geni foi tratada nesse momento pela história. Paulo, eu agradeço a tua presença, desejo uma boa campanha, certo? Obrigado também, Marcelo, pela presença, obrigado à equipe, até a próxima. Obrigado, André, obrigado pela oportunidade, obrigado, Jornal Município.